Hoje é dia de fazermos quibe. Eu vou ensinar para você uma receita de quibe que eu faço há mais de 10 anos, quando eu vendia quibe no bar do meu pai e todo mundo amava. E eu vou te ensinar umas técnicas para o seu quibe ficar perfeito. E você não terá mais aquele problema de quibe rachando nas frituras. Para isso, basta você me acompanhar nesse vídeo até o final. Então já separe aí os seus ingredientes e vem comigo para a cozinha preparar esta receita. Princípio básico para sua massa de quibe, tá? Eu tenho aqui 500 gramas de trigo para quibe. Estou usando dessa marca. Aí, para 500 gramas de trigo, eu vou colocar aqui na minha panela para ferver 600 ml de água. Essa quantidade, ela pode variar um pouco, dependendo da marca do seu trigo, tá? Porque tem trigo que é um pouquinho mais seco, pode ser que peça um pouquinho mais de água para a hidratação. Eu sempre gosto de hidratar o meu trigo, gente, com água quente, porque hidrata bem mais rápido, tá bom? Agora, outra coisa super importante que você vai fazer com o seu trigo antes de acrescentar água para hidratar. Eu vou triturar aqui o meu trigo no liquidificador. Vou colocar metade para ficar bem trituradinho e depois eu faço a mesma coisa com a outra metade. Gente, essa etapa aqui é muito importante, porque para o quibe ficar perfeito, aquela massa lisinha, sem rachar quando você estiver modelando e fritando, isso aqui faz toda a diferença, tá? Deixar o seu trigo bem fininho. Ele é assim, um aspecto mais grosso, e depois eu vou mostrar para vocês como que vocês vão deixar aí um aspecto bem mais fino. Isso faz total diferença no resultado do quibe. Então agora é só triturar o suficiente aí para ficar bem trituradinho. Olha só, pessoal. O trigo fica bem fininho, vou colocar aqui para mostrar para vocês. Aí já vou deixar aqui no recipiente, onde eu vou hidratar. Olha só como que fica diferente o trigo depois que tritura no liquidificador. Ele fica bem mais fininho, fica mais leve. Aqui a gente já consegue perceber que o quibe vai ficar com a massa perfeita, com aquela liga perfeita, que é o que a gente precisa aí para ter um bom resultado, né? Então, triture aí o seu trigo, faça igual eu estou fazendo, tritura de 2 vezes para você conseguir ter o resultado aí, né? E conseguir triturar todo o trigo bem certinho. Então agora eu vou triturar aqui a outra parte e vou acrescentar aqui no meu bol. Então agora eu vou hidratar esse quibe. Eu tenho 600 ml de água. Então eu coloco aqui sobre todo o trigo. E venho misturando para poder hidratar o trigo que fica embaixo também. Então agora que eu já misturei bem, eu vou tampar aqui esse bol, vou colocar aqui um pano por cima e vou esperar aí o tempo suficiente para ele ficar bem hidratadinho e esfriar também. No mínimo 1 hora você já consegue ter aí um resultado de um trigo bem hidratadinho. Voltando aqui, pessoal, agora eu vou fazer o tempero. E eu gosto também de triturar bem esse tempero, porque não é legal você ficar com aqueles pedacinhos de cebola, pedacinhos de cheiro verde na massa do quibe, porque na hora de fritar, isso pode queimar e fica furando a sua massa também. Então, triture aí o seu tempero, tá? Aqui eu tenho cheiro verde, estou usando cebolinha e salsinha a gosto, tá? Pode colocar a quantidade que você quiser. Vou colocar aqui também no liquidificador uma cebola inteira, eu só parti ela em 4 partes para ficar mais fácil aqui de triturar. 3 dentes de alho, vou acrescentar aqui também uma colherzinha de chá de sal, mas o sal depois a gente vai consertar ali na massa, tá bom? Agora, para ajudar a bater, eu vou acrescentar 100 ml de água, é só um pouquinho mesmo para poder ajudar a triturar aqui esses ingredientes. E por último, pessoal, eu vou acrescentar aqui 2 folhinhas de hortelã-pimenta. Eu estou utilizando a hortelã-pimenta porque é o que eu tinha na casa da minha mãe, então eu peguei lá. Mas você pode utilizar aquela hortelã menorzinha também. E aí pode colocar a quantidade que você preferir. Eu vou acrescentar 2 folhas porque essa hortelã é bem grandona, né? Então eu vou colocar só 2 folhas. E agora eu vou triturar mais um pouquinho porque eu não quero totalmente triturado. Eu quero que fiquem uns pedacinhos bem pequenininhos. Olha só, vê se vocês conseguem perceber que eu triturei, mas ficou os pedacinhos aparentes. Ficou bem pequenininho, bem trituradinho e é assim mesmo que eu gosto de temperar o meu quibe.
Eu não gosto de colocar aqueles pedaços, porque fica saindo para fora da massa quando o quibe estiver fritando. E aí queima, suja o óleo, não fica uma aparência legal. E agora vamos para a parte mais importante do nosso quibe, que é a carne moída. Eu estou utilizando 600 gramas de carne moída para a proporção de 500 gramas de trigo. Eu gosto de colocar nessa proporção para ficar gostoso, saboroso e não ficar com aquele quibe só com gosto de trigo, tá, pessoal? Então eu coloco 600 gramas. Aí é importante você estar utilizando uma carne moída com pouca gordura. Essa carne minha aqui é o A100, eu pedi para o açougueiro moer 2 vezes, tá? Então, utilize aí uma carne moída com pouca gordura, porque isso faz diferença também no resultado do seu quibe. A carne com muita gordura, ela vai soltar a gordura durante a fritura, vai diminuir o tamanho do seu quibe e pode também acontecer de ficar aparecendo uns buraquinhos no seu quibe, tá? Porque estava preenchido com gordura e aquela gordura derreteu durante a fritura. Então, para fazer o quibe, o ideal é uma carne com menos gordura possível. Agora, para fazer o processo, vou acrescentar aqui todo esse trigo já hidratado, já está frio, aqui numa bacia maior, para a gente poder ter mais espaço para misturar. E você percebe que seu trigo já está hidratado, olha só, ele já dá liga. E vocês percebem que fica sequinho, tá? Olha, eu estou espremendo e não sai líquido nenhum. Então, é por isso que é interessante colocar uma quantidade de líquido suficiente somente para hidratar. Não precisa colocar muito para você ter que espremer depois. Então, aqui já está hidratadinho o trigo. E rende muito essa receita. Olha como que 500 gramas de trigo já dá aqui um volume nessa bacia. Agora eu vou acrescentar 600 gramas de carne moída, sem gordura, e vou acrescentar todo o tempero que eu triturei. E agora vocês percebam que esse tempero também já tem um pouco mais de líquido, então vai completar o líquido aqui desta receita. Vou raspar tudo aqui com um pedacinho de cebola, eu tiro. E agora, para completar o meu tempero, e você pode acrescentar aqui o tempero da sua preferência, eu vou estar acrescentando uma colherzinha de chá de pimenta do reino, que você pode substituir pela pimenta síria ou qualquer outro tipo de pimenta. Vou espremer aqui o suco de um limão. E agora é só misturar muito bem. Essa parte aqui é a parte, digamos, mais importante para o resultado do seu quibe. Você precisa misturar muito, você precisa sovar muito, para ficar com uma massa bem liguenta. A gente precisa ligar muito essa massa aqui. E esse processo a gente só consegue sovando, tá? Então aqui é o momento de você dar o ponto na sua massa. Vamos misturar bem, depois vamos experimentar para saber se está bom de sal, se precisa ajustar algum tempero, tá? Então, nesse momento aqui, depois que você misturar bem, é que você ajusta o tempero. Então, agora é só sovar. E vamos sovar sem dó mesmo, tá, gente? Sovar muito, porque originalmente a massa de quibe, ela é praticamente triturada. Inclusive, se você tiver um processador ou um moedor de carne, esse é o momento. Você pode, ao invés de sovar, você pode triturar. Mas, como eu não tenho, e eu sei que a maioria das pessoas também não tem, vamos no braço mesmo. É só ir sovando. Agora chegou a hora de finalizarmos aqui os quibes, fazendo a modelagem. Renderam 14 unidades de quibes de 150 gramas, tá? Então fica com essa informação para quem quiser, mas de qualquer forma eu vou colocar na descrição do vídeo. Aqui eu tenho queijo mussarela picadinho e cada fatia, gente, eu pesei em média 15 a 17 gramas. Então vai ter essa quantidade de mussarela no meu quibe para rechear. Vamos lá.
Para fazer a modelagem dos quibes é bem fácil. Olha, aqui praticamente eu já estou com um quibe na mão. Eu faço esse movimento inicialmente mesmo, sem muita regra, tá? Só para poder já facilitar a minha vida. Aí eu venho com o dedo e faço um furo no meio. E olha, vou girando só para poder abrir uma cavidade aqui no meio do quibe. Como é só um queijo mussarela, eu nem preciso fazer uma cavidade muito grande, muito funda. Na verdade, não pode ser muito funda, tá, pessoal? Tem que, ó, não pode encostar aqui no fundo, ele não pode sair aqui. Então, faz uma cavidade aí onde você consiga colocar o seu recheio, seja ele mussarela, seja catupiry, seja carne moída, porque tem gente que refoga uma carne moída e coloca aqui também como recheio, fica maravilhoso. Então, colocou a mussarela, eu fecho. Tá? Fecho e continuo modelando. Aí a modelagem do quibe é basicamente você fazer isso aqui com a sua mão. Aqui embaixo, nessa parte de baixo, na palma da sua mão, você já faz a modelagem do biquinho. Aqui em cima não. Então você vira e faz a mesma coisa do outro lado. E aí o seu quibe já está pronto. Modelagem pronta, perfeita, fácil, rápida. E olha que quibe perfeito, pessoal. Bem de pertinho para vocês verem, não tem nenhuma rachadura. E por que que não tem nenhuma rachadura no meu quibe? Primeiro, porque eu triturei o trigo bem trituradinho. Segundo, hidratei, deixei ele bem hidratado. Terceiro, sovei. Sovei muito essa massa. Então, esses 3 passos são cruciais para o seu quibe ficar perfeito, sem segredo, tá? Então, olha que coisa mais linda. Tamanho perfeito para você vender em lanchonete, como eu falei com vocês, eu vendia muito desse quibe no bar do meu pai. Hoje ele não tem mais o bar, então a gente não vende mais o quibe, mas dá para você fazer e vender muito, até congelado. Agora, eu vou transferindo aqui, olha, os meus quibes para a forma, porque eu vou modelar todos e depois nós vamos fritar. Se você sentir necessidade, você vai molhar seus dedinhos e vai passar aqui para hidratar mais um pouquinho. Se você começar a sentir que sua massa está rachando. Então, olha, faço quase que um formato do quibe mesmo, furo com o dedo indicador, rodo para poder afundar um pouquinho aqui e abrir mais a cavidade. Olha só. Pego o meu queijo mussarela, acrescento aqui e fecho. Simples assim. Olha, fechou? Continua fazendo aquele mesmo movimento com as palmas das mãos para você fazer aqui a modelagem. Depois você vira e faz a modelagem embaixo. Porque somente aqui com a palma da nossa mão que a gente consegue fazer esse formatinho do quibe ficar bem bonitinho, bem perfeito. Tá bom? Então, olha, é muito fácil. Agora eu vou fazer com todos e eu volto aqui no processo da fritura, porque eu quero mostrar para vocês como fritar e é claro que vocês vão ver o resultado dessa belezura também depois de pronto. Pessoal, eu já estava me esquecendo dessa dica valiosíssima. Coloque aí um plástico por cima da sua massa para você não deixar ela ressecar, porque senão o tempo que ela fique aqui à disposição aqui do ar, ela pode vir a ressecar. É onde você vai ter dificuldade de fazer a modelagem. Então, olha, passe aí um plástico e deixe bem cobertinho até você terminar de modelar todos os seus quibes, porque assim você garante aí a umidade, a hidratação da sua massa, que está perfeita e não vai estragar ressecando, tá? Eu já estava me esquecendo, mas deu tempo de fazer aqui e mostrar para vocês. E agora sim, eu vou continuar a modelagem aqui e já volto com vocês. E pessoal, depois que eu terminei de modelar os meus quibes, eu levei para o freezer. Não para congelar, porque eu não vou congelar agora. Eu vou fritar alguns e vou congelar o restante. Então, o que for para congelar, você vai deixar lá, assim, na forma, até ficar bem congeladinho. Depois, você coloca em saquinhos próprios para freezer. Mas eu deixei na geladeira, lá no freezer, por alguns minutinhos, só para dar uma leve firmadinha, porque era uma massa bem hidratada, para poder a gente conseguir modelar. Agora, para fritar, é bom deixar ela um pouquinho mais firme. Mas olha, ficou lá uns 30 minutinhos só. Aqui eu já estou com o meu óleo quente e agora eu vou fritar aqui alguns para mostrar para vocês o resultado. E a temperatura do óleo, pessoal, é o seguinte, não pode estar nem muito quente e nem fria demais.
Porque se você colocar no óleo muito quente, o seu quibe vai ficar muito escuro por fora, ele vai queimar, e por dentro ele não vai ficar legal, ele não vai ficar bem assadinho, o queijo não vai derreter, principalmente se for congelado. Eu não frito o quibe congelado, principalmente um salgado desse tamanho, tá, pessoal? Quem estiver fazendo para congelar, antes de fritar, tire aí uma hora antes do freezer, deixe em temperatura ambiente, para poder descongelar um pouco. Eu, pelo menos, não frito salgados grandes assim congelados, porque corre um grande risco de ficar congelado por dentro. Principalmente o quibe frita muito rápido. Então, voltando à temperatura do óleo, deixa aí uma temperatura média, não precisa estar nem muito quente e nem pode estar frio também, porque senão vai desmanchar o seu quibe. E aí vai ficar encharcado e não vai ficar legal. Então, olha só, temperatura assim, borbulhante, mas não sai fumaça, porque não está queimando. Olha só, pessoal. Então, esse é o resultado da fritura. Vocês podem perceber que ele não racha, fica bem certinho, bem uniforme, tá? Então, faz aí todo o processo que eu ensinei para vocês, que vocês vão ter esse resultado também. E agora chegou a melhor hora, vou mostrar para vocês o resultado desse quibe perfeito. Olha como que ele fica sequinho, ele não racha. Olha só a importância de você triturar aí os temperos, para não ficar com aqueles temperos saindo pro lado de fora, aonde queima na fritura. Então, olha que perfeição de quibe, pessoal. Agora vamos ver como que ficou por dentro essa maravilha. Gente do céu, que maravilha! Vocês não têm noção como que isso é bom, não. Com um queijinho por dentro derretido. Olha, pra mim, quibe não pode faltar limão, bastante limão, e uma pimentinha. Eu utilizo molho de pimenta, tá? Porque eu não dou conta de comer pimenta não, mas um molho de pimenta aqui fica perfeito, gente. É o combo completo. Olha isso, gente. Bem de pertinho aí para vocês ficarem com vontade e ir para a cozinha fazer essa receita. Aqui você consegue vender, porque quibe vende muito fácil. Quibe é um salgado maravilhoso que todo mundo ama. Ou você pode fazer também para você e para sua família. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada, você que ficou aqui comigo até o final, e até o próximo vídeo.